Olá, estudantes, pais e responsáveis, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar conversando sobre a parte 2 do caderno 2 de Ciências. Vamos para a nossa aula. O conteúdo que nós vamos conversar hoje é sobre os estados físicos da água. Então, na natureza, a água, que é essencial para a vida dos seres vivos, elas são encontradas em 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, observem a união das moléculas, tá? Ela caracteriza-se por apresentar uma grande força de atração entre as partículas, força essa de origem elétrica. Então, essa água ela vai ficar fortemente unida, fazendo com que a água no estado sólido tenha forma e volume definido. Então, você tem um cubinho de gelo, vai ter um formato de um cubo de gelo. Já a água no estado líquido, observem aqui, as partículas, elas são unidas, existem uma força que atrai as moléculas da água, mas é uma força menor, permitindo que essas moléculas tenham maior movimento. Por isso a água no estado líquido, ela varia esse movimento. Você pode pegar 1 litro de água e colocar em uma vasilha mais comprida ou na lateral. Esse volume não vai mudar, vai ser sempre 1 litro. O que vai variar é o formato, porque essas partículas têm menor atração. Já no estado gasoso, que nós temos aqui, observar bem a questão das nossas nuvens, né? As partículas, elas estão bem distantes. Nós temos as moléculas afastadas. Esse movimento em que elas estão afastadas, presente no vapor de água, é que existe uma força, mas ela é muito pequena. Logo, você não tem nem forma e nem volume. Vamos observar o exemplo. Água no estado sólido, o gelo. Água no estado líquido, observa o nosso copo de água de todo dia. E água no estado gasoso, o exemplo do vapor de água, as nossas nuvens. Então, vamos observar. Então, retomando. Água no estado sólido, um exemplo é o gelo. Observe que eu trouxe imagens da natureza. Então, nós temos a água no estado sólido também na natureza, em condições em que a temperatura seja menor. Água no estado líquido e água no estado gasoso. Observe que o que favorece as mudanças de um estado para o outro é a questão da pressão e também a temperatura. Então, vamos entender melhor isso. Quando nós temos um gelo ou água no estado sólido e ela passa para o estado líquido, aqui nós temos um processo chamado de fusão. Então, fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida. Então, observem ali o nosso gelinho derretendo. A vaporização é a passagem da fase líquida para a gasosa. Então, eu trouxe aqui o exemplo de uma panela com a água fervendo. Esse processo de vaporização tem um nome, é ebulição, porque essa água ela está fervendo e formando bolhas. Esse vapor que vai sair da panela é água no estado gasoso. Isso também acontece na natureza. Natureza de forma mais lenta, por exemplo, chamamos isso de evaporação. No caso dos rios, dos lagos, dos mares, ou quando você estende sua roupa no varal, ela vai secar. Aonde foi para a água? O processo é vaporização. No caso, vai ser chamado evaporação, porque acontece de forma mais lenta. A solidificação é quando a água ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Você coloca ali sua água
e coloca no congelador e forma sua pedra de gelo. Então, você vai formar o gelo. Aqui é um exemplo de solidificação, passagem do líquido para o sólido. A condensação é quando aquele vapor de água que estava na nuvem, que estava assim com as moléculas todas agitadas, elas começam a se unir. E quando elas se unem, elas vão se condensando. E aí forma pequenas gotículas de água que vai cair na forma chuva. Então vamos recapitular um pouquinho? Então nós temos 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos pensar em temperatura. O sólido para o líquido, fusão, a temperatura sobe. O líquido para o gasoso, vaporização, a temperatura sobe. Agora vamos cair a temperatura. Do gasoso para o líquido, condensação. Quer dizer que a temperatura já caiu um pouquinho. Do líquido para o sólido, a temperatura de novo. Processo chamado de solidificação. O sólido é quando a água, um exemplo, vou usar a água aqui, a temperatura vai estar abaixo de 0 graus Celsius, que ali a gente chama de ponto, né? É o ponto. Ele vai solidificar. Passou de 0 graus Celsius, a água vai para o estado líquido. E passou de 100 graus Celsius, a água vai para o estado gasoso. Agora acontece um processo chamado sublimação, que é quando ela passa do sólido para o gasoso rapidamente, e aí você não tem o estado líquido. Mas isso não é muito comum. Então, nós temos os 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ok? Os nossos exercícios estão na página 25. Então, eu destaco para vocês a importância de fazer a leitura do texto. Observem bem a questão da imagem que está aqui, vai estar auxiliando vocês. Após a leitura, responder as perguntas indicadas. Então, o que possibilita encontrarmos a água nos 3 estados físicos? Então, você volta e anota. De acordo com o texto, aonde nós podemos encontrar água no estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Então, deixo aqui para vocês meu abraço e até o nosso próximo encontro.